Forjando mentes de aço. Steel Mind Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Steel Mind Podcast. Eu esperava muito por esse momento de estrear, de poder me dirigir a vocês com histórias reais, trazer tudo o que acontece no universo da força, trazer pessoas aqui com histórias assim que não tem como você comprar, sabe? Valor imenso, imensurável. Então eu quero fazer essa abertura dizendo para vocês que para mim é uma honra. Primeiramente, quero agradecer a Deus, quero agradecer esse time maravilhoso que está por trás das câmeras, que está fazendo com que isso seja possível, aos meus amigos, Diego, a minha esposa Daniele, que sem eles isso aqui não seria possível. Mas isso é só hoje, tá? Que é o primeiro programa. Muito em breve a gente já vai chegar direto ao ponto. Todo corpo forte carrega uma história. Toda mente forte venceu guerras invisíveis. E toda alma forte passou pelo fogo. O Steel Mind nasce para relatar, revelar exatamente isso. Aqui não falamos apenas de sucesso. Falamos sobre pressão, disciplina, propósito e transformação. Hoje você vai conhecer não apenas o que o convidado está conquistando ou conquistou, mas o que precisou sobreviver para chegar até aqui. Sejam todos bem-vindos ao Steel Mind. Hoje o nosso convidado é muito conhecido já nas redes sociais como Ferro_Cru. Mas por trás do ferro existe a pessoa chamada Washington, que é um cara extremamente forte, que eu quero dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Washington. Obrigado. É Washington John, né? Washington John. Bom, depois você vai me explicar isso, porque são dois nomes aí americanos, mas vamos lá. Cara, seja muito bem-vindo ao Steel Mind. É uma honra para nós, porque é o nosso primeiro programa e você está nos dando a honra de estrear com a tua história, que eu sei que é uma história maravilhosa, e a gente vai estar abordando aí ao longo do programa. Dá um oi para a galera, olha para a câmera, fala para eles aí, conta quem é o Washington John. O Washington John, para quem conhece, veio lá de trás, né? O Washington é o meu nome mesmo, John é um apelido que me deram na época que eu comecei no ramo da luta. Então, brevemente, quero agradecer a todos vocês. Primeiramente, como eu disse, sou grato a Deus, a oportunidade aqui me dada por estes. E obrigado vocês, que se não fosse por vocês estar me apoiando aí, eu não estaria tendo essa incrível, imensurável, maravilhosa, wonderfulmente linda essa oportunidade que eu estou tendo aqui com eles. Então, meu muito obrigado. Eu espero que, mais do que força, eu possa passar para vocês assim, uma experiência e derramar sobre a vida de vocês esperança, né? Então esse é o objetivo. Além da força, eu possa de alguma forma inspirar vocês a superar, né, aquilo que vocês têm com particular como barreira, né? Legal, isso é muito bacana. Eu confesso que conheço tua história há pouco tempo, te acompanho nas redes sociais. E quando soube que teria essa oportunidade de você estar vindo para cá, falei, por que não contar a história desse campeão, porque você já é um campeão na vida. Então a gente vai contar essa história. E, caramba, Washington John, por que ferro cru? Vamos lá, vamos começar por aí. De onde surgiu o ferro cru? Então, é uma coisa não tão complicada, né? Ferro cru a gente entende que é algo, como eu posso dizer, é uma matéria bruta, né? Algo bruto. Então, o nome de ferro como resistência, cru como algo puro, né? Então, uma matéria, o ferro puro. Então, veio essa junção de ferro cru, né? Pela a história, né? Pela as minhas experiências, eu queria encontrar uma identidade que batesse, né? Poder, força. Você pode-se dizer que você criou um personagem, por exemplo, você usa uma boina, que é difícil hoje em dia, eu gosto particularmente. Você usa uma boina, você é grande, você é forte fisicamente,
independente de esporte, você criou um personagem ou você é assim mesmo e esse nome só veio para resignificar o que você quer transmitir para as pessoas? É um pouquinho dos dois, né? O principal é o que eu quero realmente passar através do nome, né? Então, não é apenas o personagem, ou Washington John, o ferro cru. É o significado que traz realmente o ferro, né? Da resistência do ferro. A boina é um estilo que eu já gosto. Eu tenho muitos anos já, eu tenho essa boina, tem muitos anos já, tem coisa de mais de 10 anos que eu tenho essa boina. Mas foi algo muito espontâneo, que eu queria fazer algo diferente. Há muito tempo eu não fazia vídeo, produzia vídeo pelos ocorridos. Entrei no processo mental, psicológico, emocional completamente destrutivo. Então, quando eu retornei, eu queria sair do contexto do que eu fazia. Eu fazia algo mais voltado para humor. Não parece, para quem me conhece, acha que eu sou um cara bronco. E às vezes sou, tá? Um cara um pouquinho bronco. Mas eu não tenho, vamos dizer assim, eu não tenho mais aquela pegada daquele humor insano, né? Então eu já não estou mais nessa vibe do humor que eu tinha, né? Então eu estou em outro momento da vida, em outra fase. Então eu queria mostrar algo que eu me identificasse, que eu sentisse prazer de fazer e não estava esperando que fosse tomar uma proporção do que está tendo agora. Que legal, eu acho que é muito bacana. A vida é interessante quando a gente não está esperando que as coisas aconteçam e do nada ela surpreende a gente. Acredito que é a sensação que você está tendo agora. A sua origem você é de que estado do Brasil? Mineiro. Mineiro. Sou mineiro. Mas puxa um pouquinho para o carioca, parece? Nossa, não. Puxa um pouquinho para o carioca, eu achei. Então, esposa e filha são carioca. Uhum. Eu sou mineiro, né? Eu vim de uma cidade chamada Palma, não é Palmas Tocantins, é Palma, Minas Gerais. Né, coladinho ali com Laranjal, que é onde eu fui registrado, que é uma cidadezinha bem no interior, né, de 12 mil habitantes, assim. E com 15 anos de idade eu fui para Juiz de Fora. Então minha vida começou assim, em cidade grande a partir dos 15 anos, que foi em Juiz de Fora, e depois, uns 5 anos atrás, mais ou menos, que eu fui para o Rio de Janeiro. Em alguns vídeos deu para notar, assim, né, que a gente viu do seu trabalho, que você é uma pessoa que tem assim uma tendência muito grande a tipo ficar surdo praticamente quando você está sendo desafiado ou quando você está em situações que te desafiam. Isso é algo seu? Você sempre foi assim ou ele é decorrente de algumas coisas? Não precisa falar agora, que a gente vai entrar isso mais à frente, decorrente de algumas coisas que aconteceram na sua vida. Eu sempre tive esse lado mais primitivo quando acionado, de ficar cego. A verdade é essa. Ela tem ficado mais evidente com as experiências da vida, né? Então eu posso dizer que com o tempo ela foi ficando mais acentuada, assim, sabe? Mais forte esse lado meu. Quando é girado uma chavinha emocional ali, de realmente isso acontecer, de eu apenas enxergar o desafio e esquecer tudo que está do lado. Você trabalha com braçal? Você vive o braçal no dia a dia ou é só o seu esporte, o seu hobby? Não, infelizmente ainda não tenho essa oportunidade, né, de viver ainda produzindo conteúdos, vivendo um esporte. Eu ainda não tenho essa condição. Espero ainda ter essa condição, mas no momento não. Então, há muitos anos eu trabalho na área da segurança privada. Mas não é trabalho braçal, você não trabalha levantando peso, não trabalha transportando cargas. Em um pedaço da minha vida foi porque trabalhar com meu pai sempre foi um trabalho meio um pouco árduo, entendeu? Então, no tempo que eu estive em Juiz de Fora, até certa idade, eu trabalhei em torno de 2 anos e meio, mais ou menos, com meu pai. E o trabalho com o meu pai sempre foi um trabalho árduo, assim. Washington, eu preciso de você, arrastar a máquina. Descarregar caminhão, 6, 10, 11 toneladas. Então, assim, trabalhar com meu pai sempre foi um trabalho bruto. Então, essa essência, essa coisa de pegar peso vem até dele. O Steel Mind, a gente conheceu um pouquinho mais de você, agora a gente vai entrar mais a fundo em algumas questões. O Steel Mind, ele praticamente nasceu de uma ideia
da gente olhar a força em 3D, né? Em 3 panoramas, mental, física e espiritual. Por quê? A gente sabe que a força física que a gente enxerga, que a gente vê, esses feitos de força, eles não são só de pessoas que são muito fortes fisicamente. Tem toda uma história, tem toda uma nuance que geralmente a gente não vê. Por exemplo, se eu olhasse você na rua com essa cara de bronco que você tem, eu falo, mano, não vou nem trocar ideia com esse cara deve ser ignorante, não deve trocar muita ideia, e muito pelo contrário, você é uma pessoa super sociável, simpática, você não tem nada de bronco. Então, o que acontece? A questão do cara... Eu digo isso pra você que eu passei por isso muito tempo. A minha esposa até dá risada, que ela fala assim, não precisa nem me preocupar com você, com as mulheres, porque você tá com um cara bravo o tempo todo, que mulher que vai olhar pra você. E é verdade, né? A gente... Mas não é por questão de ser bravo, é questão, às vezes, pelo peso que tá carregando da vida, pelas coisas que tá passando pela cabeça naquele momento. Então, você tá com muitas coisas ali tendo que lidar, né? Então, você tá focado o tempo todo. Acredito que é o que acontece contigo. Então, eu quero saber mais disso. Então, a gente vai entrar no primeiro ponto, que é falar sobre força física. Você é forte, ponto. Né? Em que momento que você percebeu que você precisava ficar mais forte na sua vida? Ou você sempre foi forte? Eu vou colocar que eu sempre senti prazer em fazer força. Mas você sempre foi forte? Sim. Sempre tive... sempre tive as pessoas sempre falavam, engraçado que mesmo sem instrução nenhuma, e mesmo não demonstrando tanto poder de força assim, como a gente vê dentro do esporte, eu sempre ouvia comentários tipo, deveria ir para o powerlift, deveria fazer halterofilismo, então assim, sempre gostei e sempre foi notável assim uma força um pouquinho fora da curva. Assim, para a média da molecada da época da sua juventude, você era o mais forte. Eu tinha bastante força. Legal. Qual foi a maior dor física que você enfrentou? Dor física. Teve alguma limitação, alguma coisa que falou assim, não, agora eu tenho que ser mais forte porque... Vou te dar um exemplo. Eu tenho dor nos meus joelhos e eu não consigo dançar. Então, eu sou um cara que é cheio de cicatriz, cara. Eu aprontei muito. Imagina. Eu sou cheio de cicatriz, no joelho, misericórdia. Eu tenho cicatriz para tudo quanto é lado do corpo. Então, assim, mas tem um que me pegou de um jeito que não tem muito tempo. Eu acredito que tem uns 9 meses mais ou menos. Foi quando eu quebrei a tíbia e a fíbula, que eu caí da escada. Caiu da Caí da escada. Eu desci no degrau e na pressa acabei parando lá embaixo. Achei que tinha lascado o meu joelho, mas aí... Você não sentiu a quebradura? Não, porque eu ainda fiquei andando 2 dias. Até mas não foi exposta. Ela só quebrou no sentido longitudinal. Ela quebrou em modo espiral. Ela quebrou, pegou a tíbia, a fíbula e a fratura foi em espiral, assim. Você não sentiu dor? Não. Eu só fui sentir depois no pós-cirúrgico. Caramba. Então eu fiquei 3 meses assim na cama. Isso pra mim foi doloroso demais, cara. Foi aquela coisa de apoiar o peso numa perna só e psicologicamente foi muito ruim. Mas o fato de você ser forte te ajudou a recuperar? Eu tive uma recuperação rápida. Até que eu tive uma recuperação. 9 meses? Eu tenho 8 pinos. Colocou 8 pinos na tíbia fíbula. Tem uma placa, né? 8 pinos no pé esquerdo. Então, até que eu tive uma recuperação rápida. Eu acho que com um pouco mais de 4 meses já tinha voltado a trabalhar. Caramba. Já tinha voltado a trabalhar. Mas foi assim, algo bem desgastante, cara, porque foi um período de 3 meses ali de cama. Pra mim foi a parte que eu tive, não, eu tenho que, em questão física, eu tenho que me superar aqui, porque foi bem desgastante. Washington, você já deve ter visto na internet vídeos, por exemplo, assim, de situações, vou citar uma delas aqui que é muito clássica na internet, de uma senhora que está carregando um carrinho de bebê. Ela é obesa e ela cai e o carrinho continua indo em direção à pista.
E ela tenta levantar, cai de novo, ela tenta levantar, cai de novo. Ou seja, você, pai, eu sou pai também, a gente sabe que para você ser o chefe da família, para ser o patriarca, para você cuidar da sua família, você tem que ser capaz de cuidar deles fisicamente. Agora falando fisicamente, né? Você tem que ser capaz de amparar sua esposa, amparar seus filhos, e isso depende exclusivamente de você ser um cara forte. Sim. Senão, é que naquela história, um outro exemplo. Esses dias estava uma imagem de um cara saindo de uma situação de risco, com ele carregando as sacolas, as bolsas, não sei o quê, e o bombeiro levando a mulher dele. Entendeu? Eu, como marido, não sei, eu acho que eu estaria no lugar contrário, eu deixaria tudo que é sacola, tudo que era, e carregaria minha esposa, meus filhos, tudo que eu tivesse, eu jogaria no ombro e carregaria. Você sente que hoje, olhando para o mundo aqui fora, as pessoas estão esquecendo, principalmente os homens, estão esquecendo de treinar, de ficarem viris, de ficarem fortes, para se preparar em momentos para defender suas famílias, para defender suas opiniões, para estar ali como patriarca realmente. Você sente isso, não? Olha, eu vim de princípios assim de avós, né? Educação de avós. Então, eu vejo o homem frágil demais hoje, cara. Exatamente. Frágil demais. Os homens de hoje, eles têm tendência em passar suas responsabilidades e não tomam para si. Exatamente. Então, eu acho sim, eu acho que tá faltando um homem no mercado hoje, tá complicado, cara. Tá faltando um homem de essência, aquele homem que dá sua vida para a família. Hoje tem muito homem que se deixar, bota a família na frente e sai correndo, cara. É o que mais se vê. Entendeu? Homens incapazes de defender a sua própria família. Isso para mim é muito triste. E a gente está vivendo um momento de contrastes muito perigosos, o crescimento de um feminismo descontrolado, a gente vê esse mediatismo dos adolescentes e das crianças totalmente descontrolado, querendo alcançar coisas que ainda não têm condições nem mentais nem físicas, e só que o principal, que é o lá dos princípios, o primórdio do homem das cavernas, que é defender sua casa, defender as suas opiniões, defender sua família, as pessoas não estão conseguindo fazer mais. Estão dependendo de outras pessoas, os papéis em algumas famílias estão invertendo, a mulher está querendo assumir o papel do homem, porque como o homem está se fragilizando, ele está ficando abaixo dessa situação, e eu não sei, aos meus olhos, é a minha opinião, Marcos Ferrari, eu vejo que a gente está passando por um momento de total descredibilidade de identidade. O homem perdendo a identidade e a mulher assumindo a identidade que não é dela. Né? Você não sente isso? Como é que você vê essa questão? Tantas coisas acontecendo nesse momento, como é que você olha isso? Eu olho como uma situação, como o senhor mesmo colocou, diversão de valores. A mulher está tomando o lugar do homem. Né? E não totalmente isso, a responsabilidade disso também é dos homens, porque muitos eles se permitem que isso aconteça. Eu acho que se você não cabe no lugar, você não tem que obrigar a mulher a te ouvir, você não tem que ser medido pela força, né? Eu acho que tudo tem que ser entendido como princípios de valores, cada um entender qual é o seu papel, né? Independente do seu nível de relação aí. Eu falo num contexto geral. Mas eu acredito que a responsabilidade disso está sendo dos homens. Eu acredito que no dia que, dentro do meu lar, os valores estivessem sendo invertidos, a culpa é minha. Eu acho que isso o que está acontecendo nos dias de hoje é muito triste. É isso mesmo. Muito triste, assim. Então, é uma situação que eu acho que, sinceramente, não volta como tempos de antes, não. Será que não volta? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Então você que tem o seu homem em casa aí, que é homem, você reclama com ele, mantenha ele em casa, viu? Porque fora tá difícil achar homem que é capaz de dar vida pela sua família. É isso. E a gente vê também, até nas atitudes, como passou esse dia no Big Brother, o rapaz lá tentando espremer o limão, não tinha força para espremer o limão, cara. Eu achei isso o cúmulo, tipo, a TV mostrar isso. E tipo assim, relativizar isso de forma normal. Ó, pessoal, o cara, né, é a geração de hoje, não consegue espremer o limão.
Ele não sabe nem como espremer limão. Aí você pega dentro de casa, o cara não assume nem aquelas coisas que antigamente a gente fazia tudo, né? De chuveiro, de tudo que tem dentro de casa a gente fazia. Era pintor, pedreiro, tudo. Hoje o homem não faz nada, né? E em partes é pela falta de força física. Que a força física, a gente está falando, eu sou atleta, você é atleta, a gente está falando de um outro nível, mas eu me refiro até no nível abaixo, o nível daquela força que é simplesmente para o cara ser... É o fato de ser homem, né? Homem, exatamente. Ser homem não precisa ser atleta, não. Você pode ser atleta do seu lado, viu? É isso aí, exatamente. Bom, a gente já sabe que você é um cara forte. Você está entrando agora, está descobrindo agora o caminho do esporte, então é ainda novo para você tudo isso, mas você já tem marcas grandes aí no esporte, né? Tipo assim, na academia, né? Por exemplo, quando você faz supino? Foi o último teste agora, eu fui autorizado a fazer até 200. Então, 200 quilos de supino é um peso. 200, E você não é atleta ainda, né? Não. Você você vive um pouco como atleta, né? Você tem uma disciplina, você treina todo dia, você tem um pouco disso, né? Ainda não. Como eu falei, eu ainda não tenho essa autonomia, sabe? De conseguir treinar todos os dias, de ter uma alimentação ali regrada, né? Eu costumo dizer que eu tenho a vontade de Deus, eu tenho uma disciplina dentro que ainda não foi aproveitada ainda, entendeu? Por conta de oportunidade mesmo. Eu acredito que eu vou chegar lá, mas ainda não tenho essa autonomia para poder conseguir treinar todos os dias, de seguir uma alimentação regrada, ainda não. Bom, eu espero particularmente que ele vire um strongman, porque ia ser uma grande vitória para o esporte brasileiro. Você tem tamanho, tem peso, tem força. Espero que o caminho te leve aí para o strongman. Ia ser muito bom para o esporte. Bom, eu queria entender como que você reage sob pressão. Como eu reajo sob pressão no contexto geral? Mental. Como que a sua cabeça reage a uma pressão externa? Tipo, o mundo tá caindo, tá tudo acontecendo, você consegue focar, você consegue escutar, você consegue controlar a situação? Como que você reage? Depende do contexto dessa pressão. Eu costumo dizer que eu tenho que ser o último a desabar, né? Então, assim, num contexto geral, se é algo que eu tenho que resolver, eu procuro resolver, está resolvido, desabo depois. E você não pode resolver, no caso de uma impotência. Você depende de outras pessoas ou de outras respostas ou outras situações. Então, foge um pouco do controle quando é assim, né? Você não tem o controle. Mas você reage bem a isso? É difícil reagir bem a isso. Porque eu acho que quando depende de você somente, você tem que ter um controle ali, sim, para poder resolver, senão você desespera e não consegue fazer nada, você paralisa. Mas quando você depende de outras pessoas, para mim eu acho que isso é mais difícil. Quando eu tenho que fazer algo que depende também de outras pessoas, porque eu sei que vai além de mim, foge totalmente do meu controle. Então isso para mim é um pouco mais difícil. Entendi. E dentro desse contexto, qual pensamento que mais te fortalece num dia ruim? Meus filhos. A lembrança dos meus filhos, sim. O meu atual filho, o Adam, de 3 aninhos, né? E a minha falecida filha, Lana. Então, assim, a lembrança, é eu pensar neles que eu tenho que fazer. Entendi. Então, eu já fui muito abalado a ponto de, não quero fazer, não vou, não consigo, e acabar me derrotando com isso. Mas quando eu comecei a entender, de fato, a minha responsabilidade e o peso que isso tem sobre os meus filhos, atualmente sobre o meu filho, o Ada, eu comecei a levar isso como combustível. Então, o real motivo abaixo de Deus é o meu filho. Dentro da resposta que você me deu, eu queria que você pensasse o seguinte: todos nós, antes de sermos ação, nós somos pensamento. Pensar em algo bom, como você pensa nos seus filhos, diretamente teria que te levar a fazer coisas boas. Só que a gente não é bom nem mal 100% do tempo. Porque nós temos o livre-arbítrio.
Nós não somos programados para fazer só o bem ou só o mal. Nós temos o livre-arbítrio. Então nós temos a capacidade de optar por tomar uma decisão ou outra. Como que você exterioriza isso para o mundo? Por exemplo, tem pessoas, eu digo isso porque assim, quando eu estou numa situação muito estressada, eu falo por mim, tá? Que eu vejo que a situação vai perder o controle, eu trago um pensamento para mim, eu trago minha família, eu trago situações do passado que eu tive que ter muita resiliência e eu sorrio. O meu corpo, a forma de expressar esse sentimento é sorrir. E eu vi que você tem o costume muito de rir. Você ri de nervoso, ou esse rir seu é uma coisa boa? É nervoso. É nervoso, né? É nervoso. Entendi. É nervoso. É igual eu falei, é aquela chavezinha sendo virada. Então, eu tenho a lembrança, eu vejo quando eu sou desafiado, por exemplo, a resolver, né, uma questão, um problema, eu boto, são várias questões ali. Então é virado uma chavinha ali e espontaneamente, instintivamente, descontroladamente, eu começo a rir. Aconteceu, assim, algo breve que eu vou falar. Quando eu quebrei o pé, e a minha esposa foi lá me buscar, ela me pegou, eu tava rindo, tava dando gargalhada. Mas é algo instintivo meu, reagir à dor. Eu não tava chorando, eu não tava gritando, eu tava dando gargalhada. Então é algo, pode ser algo meio psicótico, meio estranho, É estranho. mas é realmente assim, como o meu corpo reage a algo extremo. Só quando é algo extremo. Não é sorrisos à toa, é só quando há algo extremo. Acho que o modo de defesa eu começo a rir, que eu acredito que é uma mistura ali de hormônios ali, para não sentir totalmente aquele baque. Então meu corpo reage com um sorriso assim, e nem sempre é de alegria, não. Às vezes é porque algo extremo está acontecendo dentro de mim ali. Cara, o que você está falando aqui agora está passando um filme na minha cabeça, porque assim, eu lembro de alguns momentos na minha vida que eu estava em situação ou de quase morte, ou de situação assim, fora do controle totalmente. Engraçado que a primeira sensação que eu tive foi rir. E você falando agora, me veio à cabeça. Uma vez que eu fiquei preso no elevador, várias horas, eu comecei a rir. Acho que o desespero, aquela coisa de não ter solução, de fugir do controle. E quando eu capotei meu carro, eu capotei o carro, quando eu vi o carro ia capotar, eu também ri. A minha coisa assim. Então, eu até achava que eu era, sei lá, eu não sou desse mundo. Agora você falando, eu começo a me sentir mais normal. Então, mais uma coisa que temos em comum aí, Pelo cara. menos nós dois no mundo. Se tiver mais alguém aí, pode. Deve ter. O que mais tentou destruir a sua mente até hoje? A perda da minha filha. Não, por que tentou destruir sua mente? Nós estamos falando de mente, né? Não da morte da sua filha. Mas por que isso tentou destruir sua mente? Você não absorveu? Você não aceitou? Não tem como aceitar, cara. Você aprende a conviver. Sim. Você nunca aceita. É uma resposta que você nunca vai ter. Porque o natural da vida é o quê? É os filhos enterrar os pais, né? Você nunca está pronto para fazer o contrário. Então, eu nunca aceitei. Então, hoje foi o que mais destruiu a minha mente. Foi o que eu costumo dizer que me deixou pronto para o mal. A minha mente só maquinava o mal. Por uns 3 meses, a minha mente só maquinou o mal. Então peraí, vamos contextualizar isso para o pessoal entender que está assistindo a gente. Não foi uma ação externa, não foi uma pessoa externa, não foi sua filha, foi você com você. Não foi a minha filha, não foi. Foi você com você. Foi eu comigo. Eu não sei em que situação, em que forma aconteceu, só deixo aqui meus sentimentos, porque eu também sou pai de menina, na verdade eu tenho uma gangue, né? Eu costumo falar que é uma gangue. Graças a Deus, Deus me abençoou aí com 5 filhotes e mais um que é filho da minha atual esposa, então são 6 a turma. E eu sei exatamente o que cada um ali
Eu acordo de madrugada quando eles estão desesperados, quando eles estão assim passando por alguma dificuldade. É um elo que não tem como explicar. Então eu te entendo nesse sentido. Mas essa coisa que te levou para o lado autodestrutivo, culpa. Culpa. Mas Também. culpa do quê? São N fatores, né? A não convivência, que foge também do controle, né? Em parte. A não convivência, né? A minha filha era de uma cidade de Juiz de Fora e eu já estava no Rio de Janeiro, né? Então, assim, a não convivência, são vários pensamentos que, na verdade, você não tinha ter como controle, que vem como culpa, né? Você passa a se responsabilizar até por situações que você não tem controle. Então, eu digo o seguinte, uma pancada dessa, ela puxa o pior de você. E foi sempre só você sozinho, Washington? Essa batalha ninguém viu? Ou você dividiu com alguém? Viu, a minha atual esposa viu, entendeu? Não, Ela você, acompanhou. você compartilhava com ela tudo? Não tem como. Não tem como. Porque se eu compartilhasse tudo, acho que sem dúvida eu assustaria ela. Se eu externasse tudo que passava na minha mente. Boa parte eu falava. Porque via algo ruim nos meus olhos, entendeu? O que eu estava prestes a fazer comigo ou alguém ruim atravessasse o meu caminho. Então, assim, eu estava num pensamento completamente, assim, terminal, sabe? Até chegarmos nesse ponto de Deus me mostrar que eu ainda tinha um menino ali, que era para eu ser exemplo para ele. Então foi só nesse momento que eu permiti, que é aí que eu fui ajoelhar, pedir perdão a Deus, porque até então meus pensamentos eram só destrutivos. Estava pronto ali para acabar comigo e para devolver a pessoas ruins se atravessassem no meu caminho. Você tinha uma culpa por não convivência com ela. Mas eu posso perguntar o que aconteceu com ela? Pode. O que aconteceu com sua filha? A minha filha, ela se não me engano, acho que foi com 11 anos que descobriu uma doença que eu nem sabia que existia, lúpus. É uma doença autoimune. Então, para mim, eu não tinha a mínima ideia do que essa doença poderia levar. Ela já tinha sido internada outras vezes, mas para mim era só uma questão de um processo de tomar um medicamento para subir a imunidade e voltar para casa, como aconteceu outras vezes, entendeu? Então, eu não esperava que em uma dessa ida ao hospital ela poderia né, acarretar com a pneumonia e não voltar mais. Entendi. Entende? Então, Mas você tinha uma convivência com a sua filha. Você só se cobra por não estar mais presente, é isso? isso, exatamente. Não, eu tinha contato, eu me amava. Quando ela podia, ela passava comigo em casa. Toda vez que eu ia para lá, eu buscava ela estava comigo, a gente se divertia, a gente ria. Os outros chamavam ela de Washington de saia, que a gente se parecia muito. Então, assim, primogênita. Então é aquela questão de por que eu não convivi mais, entende? Tá. Por que eu não me esforcei mais. E são cobranças. Eu penso, o que eu quero trazer com o podcast é justamente mostrar que as pessoas fortes, elas são fortes tanto para o bem quanto para o mal. E quando eu digo mal, não é só o mal de você fazer mal para alguém, é para você mesmo. Porque assim, você me contando a história, tudo bem, acredito que você tinha trabalho, correria da vida, várias coisas, sustentando família, e como você acabou de falar, você não acreditava que essa doença pudesse chegar onde chegou, né? Só que mesmo assim você se culpa. Por quê? Porque é a questão da força mental, né? Eu passei por isso, eu sei o que é você ser impotente. O que você não depende de você. Se dependesse, você levantaria um ônibus, levantaria uma rocha, você faria qualquer coisa. Se falassem para você, olha, Washington, se você for ali levantar aquela pedra, sua filha está curada. Você faria. Não importa quanto tempo demorasse ou o que você teria que fazer contigo, porque
essa força mental te leva a fazer tanto o bem quanto o mal. Ela é autodestrutiva. E assim, em alguns momentos ela é defensiva. Ela te traz, ela vai te, né, te segurando para que o mundo não te veja de joelhos e tal. Só que chega uma hora que ela já não tem mais sentido, né? Chega uma hora que essa força que te leva a sentir culpa, na verdade, ela já está te trazendo para um lado destrutivo, que é o que você acabou de falar. Exato. Né? A gente vai entrar agora num lado mais espiritual ou emocional, né? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com... cada um acredita no Deus da sua forma, com o coração, né, independente de qualquer religião. E o que eu quero mostrar aqui para o público, cara, o que mantém a sua alma firme hoje? Você com esse cara que está aí começando agora a trabalhar, né, despontando como influencer, como uma pessoa que vai entrar para o esporte e tal, tem essa história de vida. O que mantém sua alma firme? Eu costumo dizer o seguinte, mesmo quando aquela voz ruim gritava dentro de mim, tinha outra sussurrando, bem baixinho, dizendo: você é capaz, você vai conseguir. Então eu acredito que é o Espírito Santo, que é Deus. Mas por que ela estava sussurrando? Porque a voz que eu estava alimentando naquele tempo era a voz de destruição. E a voz que sempre vai falar mais alto de você é aquela que você alimenta mais. Então, por mais que eu estivesse alimentando essa voz de destruição, a que estava sussurrando dentro de mim, ainda assim era a mais poderosa. Legal. Entendeu? Então, essa é a minha fé. Então, por mais que eu estava num momento de destruição, de ruína, Deus me sustentava. Deus me sustentava, foi Ele que abriu meus olhos, foi Ele que tomou o lugar daquela voz de destruição. Então hoje a voz que grita continua, vai em frente. Não é só você, é seu filho, é sua família, são pessoas que passou pela mesma situação ou pior, que você também pode ser uma ferramenta nas minhas mãos para poder trazer as pessoas de volta. Então hoje eu encaro como missão. Por mais que ainda a dor não acabou, eu ainda sinto a dor, eu ainda sinto tristeza, mas hoje eu encaro como missão. Eu acredito que eu tenho a missão de, através da minha vida, Deus me usar para transbordar em outras vidas mais, de alguma forma. Seja em meio esporte, seja por uma experiência, seja por uma palavra, seja por um aperto de mão, seja através de um abraço. Então eu acredito que eu tenho uma missão em ser uma ferramenta para transbordar na vida de outras pessoas. Você acha então que você tem um propósito no sofrimento? Nesse sofrimento, você acha que tem um propósito? Sim, tem um propósito. Qual? A resposta, você nunca vai ter a resposta, né, do porquê do sofrimento, o porquê você ter sofrido, o porquê você ter passado. Eu acredito que eu nunca vou obter essa resposta. Mas o meu propósito, eu acredito que é esse. Em primeiro lugar, você só transborda coisas boas se você está cheio dela. Não tem como você se encher de coisas ruins e transbordar coisas boas. Então, primeiro sempre vai ser você. A palavra de Deus fala: amar o próximo como a ti mesmo. Então, ele deixa claro, ama-se primeiro, cuide de você, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida da sua alma, para que você possa transbordar e cuidar de outros também. Pode-se dizer que você hoje é um Washington diferente diante de tudo isso acontecer? Muito, não chega nem perto. Você melhorou depois disso tudo? Muito, em um contexto sim. Eu sorria bem mais. Não num contexto que a gente colocou aqui. Num contexto de alegria, eu sorria bem mais. Né? Como eu disse, eu fazia conteúdos voltados para humor. Então tinha meu senso de humor, às vezes não tinha limite. Eu sorria muito. Hoje é mais retraído o meu sorriso. Mas, porém, a missão é maior. A responsabilidade é maior. Legal, muito legal.
o que que hoje guia as suas decisões? Quando você tem que tomar uma decisão muito importante, qualquer decisão da sua vida, como que você faz para fazer isso? Qual que é o ritual? O que que você faz para falar assim, não, agora eu estou decidido, agora eu sei que caminho seguir? Primeiro, meu princípio é com a direção a Deus. Eu não faço nada sem pedir que Deus esteja comigo todo o tempo, qualquer decisão. Para que eu não caia nos mesmos erros, principalmente do próprio ego. Que são escolhas que a gente vem a tomar, que a gente muitas vezes bota... Deus está comigo, na verdade é você que está tomando a decisão por si mesmo. Então, primeiramente, eu coloco Deus na frente. E segundo, eu coloco como se isso vai beneficiar de alguma maneira a minha família. Legal. Quando tudo desmoronar, vamos supor que aconteça de novo, no que você vai se apoiar? Então, fala em outros contextos, em situações difíceis. Todo dia acontece algo novo para a gente poder desafiar. Em outros contextos, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar e coloco principalmente o meu filho. O que isso vai respingar sobre ele? Tá. Então, a minha persistência sempre vai ser para dar exemplo para o meu filho. Mesmo que eu não consiga chegar no objetivo que eu almeje, que eu sonhe, eu quero dar um exemplo de persistência para o meu filho. Legal. Então, as dificuldades... Você pensa no legado, né? Isso. Então, a persistência hoje sempre vai ter algo novo para você desafiar. Tem misericórdia, quando eu acho que parece alguma coisa para poder cair. Então, assim, sempre vai aparecer alguma coisa. Não vai ficar mais fácil. E essa responsabilidade aumentando, automaticamente os demônios, vamos dizer assim, os lobos também tendem a vir mais forte contra você. Então, se você só vai na vibe de tá acontecendo, tá tudo certo, e deixa de lado aquilo que é primordial para você continuar estável nessas conquistas, você vai cair. Então, para mim, Deus em primeiro lugar. Corpo, alma, sabe, mente. Então, tem que estar alinhado ali de alguma forma. Então, assim, é aquela coisa de evolução, né, no Strong. A carga que eu pego hoje, eu tenho que me preparar para me pegar outra maior. Só que, se eu não tiver preparado por qualquer problema ali que venha acarretar, seja uma técnica mal executada, o prejuízo vai ser muito maior. Exatamente. Mas você vê que legal, a gente está aqui num bate-papo e já deu para perceber, nesse pouco tempo que a gente está conversando aqui, abordando três áreas simplesmente da força. Dá para ver o quão forte você é espiritualmente, cara. Obrigado. E essa força espiritual, que eu acho que... o que eu quero levar para vocês que estão assistindo é que não tem vida se você não tiver um conceito espiritual, sabe? Você tem que acreditar que tem um Criador, tem que acreditar que existe uma força maior que você, que, pô, começou tudo isso. E você tem que trabalhar muito a gratidão. Você é um cara que eu vejo que trabalha bastante a gratidão. Então, isso de você querer ser exemplo para o teu filho, de querer se preocupar, né, se as coisas vão respingar nele ou não, cara, é isso que as pessoas não entendem. Elas veem um cara levantando uma barra lá com 500 quilos e fala, pô, o cara é muito forte, mas peraí, vai ver a história do cara, porque é uma construção. O cara não tem como ser forte fisicamente se a mente do cara for fraca, se a fé do cara for fraca. Que conteúdo tem essa pessoa para poder, sabe, jogar para fora essa energia, produzir tanta coisa com tanta força? Não tem. Então, o que o Steel Mind tem de proposta é de mostrar o que as câmeras não veem. E se eu te perguntasse, por exemplo, agora aqui, para você, se tua filha fosse viva hoje, você pudesse olhar para ela aqui numa entrevista, o que você teria prazer de mostrar para ela que mudou em você? Quem você é hoje, que você gostaria de dizer, ó, filha, eu me tornei essa pessoa, ou eu quero ser essa pessoa. Que eu tenho certeza que ela é o fator que mais te impulsiona, né? Que mais está ali, que você tem o seu outro filho, tem sua esposa, tem Deus, mas tem ela, né? Ela, na verdade, a situação dela foi o que mais me massacrou.
né? Eu falo que a minha filha é minha criptonita e meu filho é meu sol. Então, é uma pergunta bem difícil de responder, cara. Mas eu queria que você respondesse com o seu coração que viesse na lata. Esse é o propósito do Still Mind. Eu quero conhecer você. Porque eu sempre te amei. Porque você sempre foi a coisa mais importante para mim nesse mundo. Porque se eu pudesse, em todas as suas dores, colocar a minha vida pela sua, eu faria. Eu diria para ela que se eu sentir o amor mais puro nessa vida, foi por ela. Cara, isso é lindo, cara. Isso é a força que a gente quer ver. O quão você é forte para poder dizer isso, entendeu? Te dói, te machuca, mas te alivia, né? Cara, tenho certeza que onde quer que ela esteja, ela tem muito orgulho do cara que você está se tornando e vai se tornar ainda, tá? Então, para mim é uma honra estar tendo essa oportunidade de te conhecer melhor, de poder mostrar para o público do Still Mind o quão gigantesco, o quão grande é o coração de um cara forte por natureza, forte desde de sempre na vida. Eu vou fazer um joguinho rápido de palavras com você aqui agora. Aí você só me responde. Sucesso ou paz? Paz. Paz. Amor ou ambição? Amor. Qual mentira as pessoas mais contam para si mesmas? Qual a mentira? Que as pessoas mais contam para si mesmas. Eu não sou capaz. Legal. O que mais te decepciona nas pessoas? A falsidade. Quem não merece sentar na sua mesa? Quem não merece sentar na minha mesa, tem um porém dessa resposta, tá? Eu vou tentar botar ela mais completa. Quem me desapontou e não reconheceu o seu erro. Posso dizer assim. Bom. Quem não hesitou em me machucar e não voltou para pedir perdão. Quem não reconheceu o seu próprio erro. Nunca mais senta na minha mesa. Legal. O que ainda te dá medo? De perder meu outro filho. Eu te entendo. E uma frase que define sua vida, Washington? Persistência. Cara, eu quero deixar aí uns 5 minutos aí para você poder se dirigir ao público. A gente já está terminando, infelizmente, esse bate-papo, que eu sei que poderia rodar muito mais tempo. Vocês só podem transbordar coisas boas, primeiramente na vida de vocês e na vida de outras pessoas, se vocês se permitirem se encher dela. Então se encha de coisas boas. Começa a observar detalhes que estão ao seu redor. Que está ali, às vezes já estava ali há muito tempo. O meu filho, ele sempre esteve ali comigo. Nesses meses de que eu estava pensando, eu saía de casa todo dia para o trabalho, depois que eu voltei a trabalhar, desculpe a palavra, mas determinado a matar ou morrer. Esse era meu pensamento, tá? Eu estava determinado, de alguma maneira, devolver para pessoas ruins, que a gente sabe quem está em todos os lugares, aquilo que eu estava sentindo. Eu falei, se me matar, eu vou ter com a minha filha. E se eu não me matar, eu vou estar devolvendo aquilo que eu estou sentindo. Alguém que merece, talvez, passar por isso. Só que, em todo o tempo, eu esquecia quem estava em casa ali, quem dependia de mim, que é o meu filhote, que eu chamo de meu brutinho, que é o meu brutinho. Então, em todo o tempo, aquela criança dócil, aquela criança dependente, estava ali do meu lado, só que eu não enxergava. O problema era nele? Não, o problema era em mim. Então, começa a se permitir a ver tudo que está ao seu redor, que muitas das vezes já estão ali, mas por essa cegueira
de você achar que não é capaz, de você achar que não é merecedor, de você achar que tudo é mais difícil para você. Te impede de você enxergar os detalhes da vida. Que é aquele simples detalhe que, se você permitir enxergar, é o que vai te levantar, é o que vai te reerguer. Então foi o que aconteceu comigo. Quando, em uma madrugada, eu estava dando colo ao meu filho, que estava um pouco debilitado, por conta de 2 horas da manhã, ele foi cair no sono. E quando ele caiu no sono, eu olhei para o berço dele, ele que é a criança frágil, foi aí que eu observei e falei, cara, eu ainda tenho uma criança para poder cuidar. Ele ainda depende de mim, o que eu estou fazendo? Se eu faço isso tudo que está passando na minha mente, o que vai ser dele? Foi aí que eu me permiti ajoelhar, pedir perdão a Deus e pedir forças pelo meu filho. Então eu começo a observar e se permitir olhar os pequenos detalhes que já estão ao seu redor. Você é mais do que vencedor, você é mais do que você pensa, mas basta você se permitir. Se permita ser melhor do que esse pensamento que está dizendo para você tirar a sua própria vida, que está dizendo para você tirar a vida do próximo, que está te deixando na cama dia após dia definhando. Se permita em ser o melhor, porque às vezes você acha que não tem ninguém te observando. E tem muitas pessoas te observando ali que depende do seu levantar. Mas também tem pessoas que te observam que está torcendo para você ficar e continuar do jeitinho que você está. Então não dê gosto a essas pessoas e essas coisas ruins que está torcendo para você manter. Porque se você continua do jeitinho que você está e se destruindo, você está dando razão a todas essas pessoas e situações dizendo que você é um fracassado, uma fracassada. Mas Deus manda te dizer que Ele te ama e que você é mais do que vencedor. E que se você permitir, Ele vai te trazer nessa terra aqui para transbordar não só na sua vida, mas na vida de todas as pessoas que ainda acreditam em você e até mesmo através da sua vida transbordar na vida das pessoas que duvidaram de você. Então, nesse momento, eu quero pedir e te encorajar que você se levante, que você faça uma vez, um passo de cada vez. É maior do que passo nenhum. É isso aí, é isso aí. Parabéns, cara. Falou bonito e falou tudo. Não tenho palavras assim para descrever esse nosso bate-papo. Eu acho que eu sei muito bem essa sua dor, porque é um dos meus maiores medos também. Desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir. E eu sou um cara também que, se eu puder, eu quero passar em nome deles. Eu olho para você e vejo um cara igual. E vejo um cara que, mano, você está no caminho certíssimo porque você está preenchido. Você não é só uma casca, um monte de músculo que sabe fazer força. Você é um cara forte, literalmente. Perante o nosso Steel Mind, você é uma pessoa forte. Obrigado. Tá? Para deixar marcada essa sua visita e para que você volte outras vezes, primeiro eu vou te explicar uma coisa. Eu sou um cara que, de todos os troféus que eu juntei, troféus, medalhas, sei lá, já estou num número de 100 competições aí na minha carreira, eu nunca fiz questão nenhuma. Se você procurar meus troféus, alguns estão separados e a maioria está junto numa caixa que eu nem sei onde está, porque eu não dou valor para medalha nem para troféu. Mas tem uma coisa que eu sempre tive um apreço por juntar, e são camisetas. São camisetas que eu participei. Parece que é uma forma mais, sei lá, boba, é uma coisa minha, mas é uma forma de, eu estive lá com essa pessoa, eu competi, eu tenho a camiseta também. E eu queria te presentear a sua vinda aqui, por você ter participado e contado da sua vida pra gente. Eu queria te presentear com a camisa que foi o primeiro mundial que eu participei, que foi o mundial na China, porque eu tenho absoluta certeza que você vai muito mais longe do que isso, e por ser uma coisa tão importante para mim,
eu queria que fosse uma válvula motriz para te ajudar nessa nova fase aí, no que você vai estar fazendo. Tem meu nome atrás, na época eu ainda não era o Ferrari, né? Eu estava só com o sobrenome que é do meu pai, que é Feitosa, mas está escrito até em chinês tudo aí. E eu acho que serve para você. Olha só, cara. Eu vou experimentar, peraí. Opa! É que na época não tinha esse tamanho, tá? A camisa ficou sobrando bastante, para te falar a verdade. Olha só que legal. Ah, deu aí certinho, ótimo. bacana. Obrigado, Cara, espero que você Obrigado. consiga muitas conquistas, muitas vitórias, porque você realmente é alguém fora da curva. Obrigado. Então é isso, né? Tem um presente, olha só. Coisa maravilhosa. Então é isso, Washington. Pessoal de Steel Mind, essa é a nossa missão. Contar histórias verdadeiras, contar sobre o quão forte uma pessoa é fora dos tablados, fora da arena, mentalmente, aqui dentro, né? E quanto isso extrapola para fora. E dentro dessa missão a gente espera poder trazer para vocês histórias reais, pessoas reais. Vocês podem indicar nos comentários o nome de quem vocês querem ver aqui, tá certo? A gente vai atrás, dá um jeito. Mas primeiramente curte, né? Mostra pro amigo, compartilha com a família, ativa o sininho. Quanto mais forte nós formos, mais forte a gente vai conseguir ir buscar pessoas, buscar histórias, não importa aonde seja. Então o Steel Mind agradece a presença do Washington e até uma próxima. Até a próxima, se Deus quiser. A força não está aqui, a força está aqui. Onde o aço encontra a mente. Steel Mind Podcast.